Depois do nosso vídeo que muita gente gostou, que a gente falou sobre Gandhi aqui na Índia, muitos comentários de pessoas que pediram para a gente trazer um vídeo também sobre um dos maiores ícones da história da Índia e juntamente com Gandhi, né? Isso aqui de uma outra forma, mas também um ícone muito importante. Hoje a gente vai falar sobre Madre Teresa de Calcutá. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje, como vocês viram, o tema vai ser sobre Madre Teresa de Calcutá. Este tema é muito pedido aqui no canal desde sempre. Primeiro eu vou pedir para você verificar sua inscrição no canal, deixar o seu like no vídeo, o like é muito importante para o engajamento do vídeo, e deixar para você aquela dica especial do vídeo, que é se você quer fazer uma grana extra no mês, para você dar uma olhada lá no link que eu deixei na descrição, que é o link do Kawaii. O Kawaii é um aplicativo de mídia social que paga para você convidar os seus amigos. Mas Bárbara, eu preciso ter milhões de convites, ser muito influenciador. Você não precisa, você só precisa convidar de 5 a 10 amigos e você já faz uma graninha extra. Quando você convida outras pessoas, você divulga o aplicativo para eles, e quando você divulga, ele paga para você. Bom, e a gente vai começar, lógico, com uma pequena introdução. Madre Maria Teresa Bodjatchil. Gente, é um nome muito difícil de falar. Vou deixar aqui para vocês o nome dela de nascimento, o nome dela de registro, para vocês verem que é um nome bem difícil de pronunciar. Madre Teresa é nascida em 26 de agosto de 1910 e foi homenageada pela Igreja Católica como Santa Teresa de Calcutá. Ela era uma freira albanesa indiana, católica romana e missionária. Ela nasceu na cidade de Skopje, que agora é a atual capital da Macedônia do Norte. Depois dela viver por 18 anos na sua cidade natal, ela se mudou para a Irlanda e depois para a Índia, onde passou a maior parte da sua vida. Agora a gente vai falar sobre a sua história, como tudo começou. De acordo com a biografia de Johann Graf Lucas, fez a biografia aí de Madre Teresa, ainda nos primeiros anos de vida dela, ela já era completamente fascinada pela vida missionária, principalmente dos missionários de Bengala. Bengala é uma região aqui no subcontinente indiano que hoje ela é tanto parte aqui da Índia como também um pouco parte de Bangladesh. Na sua biografia conta que aos 12 anos ela já estava decidida a se comprometer com a vida religiosa. Teresa saiu de casa ali da sua cidade natal com 18 anos em 1928 para se juntar à Abadia de Loreto, que é na Irlanda. A intenção dela era aprender inglês com as irmãs de Loreto, porque a língua falada pelas irmãs de Bengala aqui na Índia para as missões eram inglês. Saindo da sua cidade natal, ela nunca mais viu nem sua irmã, nem sua mãe. Em 1929, cerca de um ano depois que ela estava na Irlanda, ela veio para a Índia e iniciou a sua formação religiosa em Darjeeling, que é pertinho aqui dos Himalaias. Lá ela aprendeu o Bengali e também lecionou na escola Santa Teresa, que era perto do seu convento. Lembrando que até então ela não tinha esse nome, Teresa, ela escolheu este nome depois. Teresa fez os seus primeiros votos religiosos em 1931, 2 anos depois de chegar na Índia. Ela escolheu o nome Thérèse de Lisieux, que era uma padroeira dos missionários, que já existia essa padroeira aí antes dela. Como já existia, ela preferiu a ortografia em espanhol e assim ela decidiu que seria Teresa. Ela fez os seus votos solenes somente em 1937, quando ela lecionava ali numa escola para freiras, já em Calcutá. Ela serviu por lá por quase 20 anos e ela gostava muito de lecionar, gostava muito de ser professora, mas a cada ano que passava ela se sentia mais preocupada com a pobreza que assolava ali a cidade de Calcutá.
Lembrando que essa época ali em Calcutá, onde eu encontrei, onde ela ficou, ali onde ela começou realmente a entrar na vida missionária, é a época onde existiam muitos conflitos aqui na Índia, principalmente entre hindus e muçulmanos. Existia muita fome, muita miséria, muita pobreza, porque estavam passando por aquele momento de transição da independência da Índia, da saída dos britânicos daqui. Inclusive a gente já falou disso em outros vídeos, né? Nos últimos vídeos a gente tem falado bastante sobre essa questão da independência da Índia e o quanto isso foi conflituoso para o país. Nessa época de muito sofrimento, e principalmente ali onde Madre Teresa estava, né, ali na parte de West Bengal, na parte de Bengala, na cidade de Calcutá, tinha muito conflito ali, os conflitos eram bem tensos mesmo, muito mais do que muitas partes aqui do país. Então, sentindo que deveria servir aos pobres, ficando com eles, ela pediu permissão para se retirar da escola onde ela lecionava aí há mais de 20 anos, e ela saiu apenas com 2 saris brancos em bordados azuis. Inclusive as suas imagens são muito conhecidas aí com essa roupa, né? Um sari todo branco com algumas bordas, alguns bordadinhos em azul. Agora, já que a gente tocou no assunto, nosso próximo tópico vai falar sobre os seus trabalhos missionários. Ela fundou os Missionários da Caridade em 1950, mas ela já saiu da escola ali em 1948. Aí Teresa adotou a cidadania indiana. Ela ficou por vários meses na cidade de Patna, onde ela recebeu uma formação e um treinamento médico básico para se aventurar nas favelas. Muito rapidamente, aí, já logo nos primeiros anos, os seus esforços já chamaram a atenção de muita gente, inclusive do primeiro-ministro da época. Teresa escreveu em seu diário que o seu primeiro ano foi repleto de dificuldades. Ela precisava implorar por comida para ajudar outras pessoas, para alimentar outras pessoas também, implorar por suprimentos. Ela encarou a dúvida e aí a tentação de voltar à sua vida onde ela lecionava. No próprio diário de Madre Teresa, ainda no início aí da sua vida de missionária, tem inclusive uma citação dela muito bonita. Nosso Senhor quer que eu seja uma freira livre, coberta pela pobreza da cruz. Hoje aprendi uma boa lição. A pobreza dos pobres deve ser muito difícil para eles. Enquanto procurava um lar, caminhei e caminhei até os meus braços e pernas doerem. Pensei no quanto eles devem doer de corpo e alma em busca de casa, comida e saúde. Então, o conforto de Loreto, sua antiga congregação, veio me tentar. Basta eu dizer a palavra e tudo será seu de novo, dizia o tentador. De livre escolha, meu Deus, e por amor a ti, desejo permanecer e fazer tudo o que for tua santa vontade a meu respeito. Não deixei cair nenhuma lágrima. Como eu falei, aí foi o início dos seus primeiros 2 anos aí de missionária, né? O primeiro 1 ano, 2 anos foi bem difícil para ela. Em 1950, ela recebeu a permissão do Vaticano, da Diocese do Vaticano, para que ela abrisse as Missionárias da Caridade. Em 1952, ainda nos primeiros 2 anos das Missionárias da Caridade que ela já tinha aberto, ela abriu o primeiro hospital psiquiátrico, que a gente vai chamar aqui de hospital psiquiátrico, mas que eu encontrei informações como um manicômio ou um hospício, mas a gente vai evitar usar esse tipo de palavra aqui. Esse primeiro hospital psiquiátrico, ele era, na verdade, antes um antigo templo hindu que tinha sido abandonado, e ela reformou, transformou aí no lar Kalighat, que era para dar apoio aos pobres. Aqueles trazidos para lá recebiam atenção médica e o direito de morrer com dignidade, independentemente da sua religião. Para os muçulmanos, eles liam o Alcorão. Para os hindus, eles recebiam a água do Ganges para curá-los. E para os cristãos, eles recebiam a extrema unção. Teresa dizia que era uma morte digna, que era para as pessoas que tinham sido rejeitadas e maltratadas toda a sua vida, que poderiam morrer como anjos, amados e desejados. Ainda na década de 50, ela chegou a abrir outro hospital psiquiátrico, também abriu um lar para pessoas com hanseníase, também abriu um lar para refugiados, pessoas sem teto e também um orfanato. Então, isso começou a chamar muita atenção e muitas pessoas começavam a mandar doações. Teresa conseguiu expandir esses orfanatos, esses lares para pessoas com hanseníase e também para pessoas
que tinham AIDS, ela conseguia expandir tudo aqui pela Índia. Teresa então conseguiu expandir a sua congregação para fora da Índia. A primeira casa, o primeiro lar, foi lá na Venezuela em 1965 e ainda na década de 60 ela conseguiu expandir para a Itália, para a Tanzânia e para a Áustria. E aí, na década de 70 ela expandiu a sua congregação abrindo casas também nos Estados Unidos, toda aqui a parte da Ásia, da África e da Europa. Ela conseguiu expandir para 4.000 irmãs e, além disso, milhares e milhares de voluntários que também ajudavam em todas essas casas aí ao redor do mundo. Eles cuidavam de pessoas deficientes, de cegos, de refugiados, de pobres, sem teto, alcoólatras. Em 2007, os missionários da caridade já contavam com mais de 5.000 irmãs e 450 irmãos, mais milhares de voluntários, e operavam aí com mais de 600 missões, escolas e orfanatos em mais de 120 países. Sobre a sua caridade internacional, Teresa uma vez citou: por sangue, sou albanesa. Por cidadania, uma indiana. Por fé, sou uma freira católica. Quanto à minha vocação, pertenço ao mundo. Quanto ao meu coração, pertenço inteiramente ao coração de Jesus. Ela era fluente em 5 idiomas. Tá ótimo. Madre Teresa era fluente em 5 idiomas. Ela falava o bengali e o hindi. Daqui ela também falava sérvio e albanês, além do inglês. Em 1982, no auge do cerco de Beirute, Madre Teresa conseguiu resgatar 37 crianças que estavam bem ali no hospital de linha de frente, negociando um cessar-fogo temporário entre o exército israelense e os guerrilheiros palestinos. Acompanhada por funcionários da Cruz Vermelha, ela viajou aí por essa zona de guerra até conseguir resgatar esses jovens pacientes. Ela foi ajudar os famintos da Etiópia, aí as vítimas de radiação de Chernobyl e também vítimas de um grande terremoto que aconteceu lá na Armênia. Agora a gente vai falar sobre o declínio da saúde dela e a sua morte. Enquanto Teresa estava em Roma em 1983 para visitar o Papa João Paulo II, ela teve um ataque cardíaco. Em 1989, ela teve um segundo ataque cardíaco, então ela recebeu um marca-passo artificial. Em 1991, após um surto de pneumonia no México, Madre Teresa também teve problemas cardíacos adicionais. Na época, com a sua saúde já bem debilitada, ela queria renunciar ao cargo de chefia das missionárias da caridade, mas uma votação secreta interna decidiu para que ela ainda se mantesse e ela aceitou ficar. Em 1996, ela teve uma queda, quebrou a clavícula e 4 meses depois ela teve malária e insuficiência cardíaca. Em março de 1997, Madre Teresa finalmente renunciou ao cargo de chefe das missionárias da caridade e poucos meses depois, em 5 de setembro de 97, ela faleceu. Teresa repousou após a sua morte durante uma semana em um caixão aberto em St. Thomas. Ela inclusive recebeu um funeral de estado aqui do governo indiano em agradecimento a tudo que ela havia feito à população de todas as religiões. Um cardeal que foi representante do Papa, ele veio para cá para realizar os últimos ritos antes do enterro de Madre Teresa. A sua morte, ela foi, lógico, lamentada pelo mundo inteiro. Vou deixar, inclusive, uma citação do primeiro-ministro do Paquistão, que é muçulmano, que na época disse que ela era uma pessoa rara e única que viveu muito para propósitos mais elevados. Sua devoção ao longo da vida era cuidar dos pobres, dos doentes, dos desfavorecidos e foi um dos maiores exemplos de serviço à nossa humanidade. Agora a gente vai falar sobre o reconhecimento de Madre Teresa aqui na Índia. Teresa recebeu diversos prêmios ainda em vida. É lógico, em 1962 ela recebeu o prêmio Padma Shri. Em 1969, o prêmio Nero de Entendimento Internacional. Ela recebeu diversos outros prêmios, incluindo o Bharat Ratna, que é o maior prêmio civil aqui da Índia que ela recebeu em 1980. Madre Teresa, ela é adorada por muitos aqui, principalmente ali na cidade de Calcutá.
É lógico, ela não é uma unanimidade, a gente vai falar sobre isso, é lógico, mas ela é inclusive adorada por parte dos hindus que a consideram uma divindade. Para comemorar o que seria o 100º aniversário de Madre Teresa de Calcutá, em 28 de agosto de 2010, foi emitida uma moeda especial de $5, que era o dinheiro que Madre Teresa tinha quando ela chegou à Índia. Agora a gente vai falar sobre o seu reconhecimento pelo mundo, seu reconhecimento internacional. Teresa recebeu o prêmio Ramon Magsaysay pela paz e entendimento internacional. Ali no início da década de 70, a Madre Teresa era considerada uma celebridade internacional, e muito devido aos documentários, biografias que já estavam aí sendo feitos. Nessa época, muitos já reconheciam, elogiavam seu trabalho na década de 70, né? Em 1971, o Papa João Paulo VI deu a ela o Prêmio da Paz. Falando em Prêmio da Paz, ela recebeu aí em 1979 o Prêmio Nobel da Paz. Foi questionado para ela o que poderia ser feito aí pela paz mundial. Então, Madre Teresa disse: vá para casa e ame sua família. Em todo o mundo, não apenas nos países pobres, achei a pobreza do Ocidente muito mais difícil de eliminar. Quando pego uma pessoa na rua com fome, eu dou a ela um prato de arroz, um pedaço de pão e eu tirei aquela fome. Mas uma pessoa que está excluída, que se sente indesejada, não amada, apavorada, a pessoa que foi expulsa da sociedade, que a pobreza é tão dolorosa, acho isso muito mais difícil. Ela também apontou o aborto como o maior destruidor da paz de hoje em dia. Ela disse: porque se uma mãe pode matar seu próprio filho, o que resta para eu matar você e você me matar? Não há nada mais entre isso. Na época, ela recusou o banquete convencional que era dado aos premiados. Esse banquete aí ele custava cerca de $192 mil, e ela pediu que esse dinheiro fosse, lógico, doado às pessoas que necessitavam aqui na Índia, e que essas recompensas terrenas não tinham qualquer valor para ela se não pudessem servir de ajuda a quem realmente precisava. Madre Teresa, ela foi homenageada e dado prêmios a ela, gente, ao redor do mundo. Ela foi homenageada no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos. Inclusive, a pátria de Madre Teresa, a Albânia, concedeu a ela o prêmio de honra de ouro em 1994. Universidades, tanto na Índia como em vários países do Ocidente, fizeram homenagens para ela. Muitas dessas universidades, ela ia para dar palestras. Por muitos anos, Madre Teresa esteve entre as 10 mulheres mais admiradas do mundo. A gente vai entrar, é lógico, nas suas controvérsias, aí nas polêmicas e controvérsias envolvendo Madre Teresa. As visões de Madre Teresa, é lógico, não eram uniformemente aprovadas, né? Existe um médico muito famoso, o nome dele é Arup Chatterjee, e ele foi um ativista também aí nas favelas de Calcutá, nascido, criado em Calcutá, e ele era um grande crítico de Madre Teresa. Ele dizia que enquanto ele foi um ativista aí nas favelas de Calcutá, que ele nunca viu nenhuma freira por lá. Ele criticava a Madre Teresa por fazer um culto ao sofrimento e que ela distorcia a imagem da cidade de Calcutá, que Calcutá não era tão miserável e pobre dessa forma, e que ela também se aproveitava de fundos e doações que recebia. O prefeito da cidade de Calcutá entre 2005 e 2010, inclusive, disse que o que ela fez por Calcutá não teve tanta influência, tanto reconhecimento assim, e que ela deturpava a imagem da cidade. Calcutá tinha sim pobreza e miséria, mas que não era da forma como Madre Teresa mostrava. Existe um artigo de 3 canadenses que fizeram também aí sobre a vida missionária de Madre Teresa, que os hospitais, as clínicas que ela era responsável, eles careciam de estrutura básica, de medicamentos, né, de analgésicos, de inclusive de saneamento básico. E diziam que Madre Teresa acreditava que os enfermos deveriam sofrer como Cristo na cruz. Eles acreditam que o dinheiro que era doado poderia assim ter sido usado para melhorar as instalações e a qualidade de vida dessas pessoas. Um dos maiores críticos de Madre Teresa, sem dúvida, foi o jornalista, crítico literário e antiteísta
Christopher Hitchens, que foi o que fez o documentário Hell's Angel, de 1994. Ele também foi autor do ensaio The Missionary Position, Madre Teresa na Teoria e na Prática, que ele fez em 1995. Em 2003, ele escreveu um artigo que dizia assim numa parte: isso nos leva de volta à corrupção medieval da igreja, que vendia indulgências aos ricos enquanto pregava o fogo do inferno e a continência aos pobres. Madre Teresa não era amiga dos pobres, ela era amiga da pobreza. Ela disse que o sofrimento era uma dádiva de Deus. Ela passou a vida se opondo à única cura conhecida para a pobreza, que é o empoderamento das mulheres e a emancipação delas de uma versão pecuária de reprodução compulsória. A intenção de Teresa não era ajudar as pessoas. Ela nunca prestava conta aos doadores sobre como suas contribuições eram usadas. Foi conversado com ela e descobri, ela me garantiu que não estava trabalhando para aliviar a pobreza. Ela estava trabalhando para aumentar o número de católicos. Ela me disse: eu não sou uma assistente social, não faço por esse motivo. Eu faço por Cristo, eu faço pela igreja. Existem também algumas informações vindas de ex-voluntários dessas casas, né? O Hemley Gonzalez, que ele não conheceu Madre Teresa pessoalmente, mas ele trabalhou por 2 meses em um desses hospitais, dessas clínicas. Lá ele falou que o que ele via parecia um cenário de Segunda Guerra Mundial, que os enfermos não tinham acesso a medicações, a cuidados básicos, cuidados paliativos, que ele ficou extremamente chocado com o baixo nível de higiene que existia por lá. Nem ele, nem qualquer outro voluntário que estava lá recebeu qualquer tipo de treinamento. Ele afirma ter visto por diversas vezes as funcionárias lavando e reutilizando agulhas, e elas lavavam na mesma pia onde elas lavavam utensílios de cozinha e onde elas lavavam roupas de pacientes, muitas vezes sujos com urina e fezes. Ele diz que os pacientes tinham que se banhar com água gelada, porque eles não dispunham de aquecedores de água por lá. E quando ele citava isso sobre fornecer aquecedores de água, as irmãs das congregações, elas diziam: nós não fazemos isso aqui, porque é assim que Jesus quer. Já uma outra representante das missionárias da caridade, que também era amiga de Madre Teresa, diz que isso não é verdade e que, na verdade, Madre Teresa tinha a intenção de fornecer cuidados básicos para essas pessoas e que a intenção dela não era começar um hotel 5 estrelas. Já os críticos, é lógico, dizem que essa não é uma desculpa aceitável, que com a quantidade de milhões e milhões de dólares que essas fundações recebiam, que elas deveriam sim melhorar as instalações. Além disso, os críticos diziam que uma instituição que está em mais de 100 países e recebe milhões e milhões de dólares todos os anos, deve haver uma responsabilidade fiscal. Eles deveriam prestar contas, o que não faziam. Um exemplo de uma instituição que faz um trabalho muito parecido, que é obrigada a prestar contas, é o caso da Cruz Vermelha. Os missionários da caridade rejeitam essas afirmativas, essas críticas de todas as formas. Eles dizem que todos eram tratados da mesma forma, que Teresa os via da mesma forma, que não tinha nada a ver com religião. Inclusive, um dos missionários é Kumar. Kumar disse que ela cuidava de todos com o mesmo espírito, fossem muçulmanos, hindus ou sikhs. Ele disse: quando eu costumava ir orar com ela, ela me dizia: venha para a capela e você se senta do jeito que você faz para fazer suas orações, e eu me sentarei do jeito que eu faço, e juntos diremos nossas orações. Muitos grupos de defesa da mulher, inclusive, criticam as ideias de Madre Teresa em relação à proibição do aborto. Madre Teresa, pelo que eu encontrei, também era contra o uso de métodos anticoncepcionais. Como Teresa, Madre Teresa se tornou a Santa Teresa de Calcutá. Logo após a sua morte, lá em 1997, a Santa Sé já iniciou o processo de beatificação. A beatificação ela é a segunda das 3 etapas necessárias para a canonização. O responsável pela diocese de Calcutá, na época, ele disse: não tínhamos que provar que Madre Teresa era perfeita ou que ela nunca errou. Tínhamos que provar que a virtude de Teresa era heróica. Já o processo de canonização, aí que vem depois da beatificação, ele requer que seja provado um milagre
feito por aquele futuro santo. Em 2002, o Vaticano ele encontrou o caso de uma indiana chamada Mônica Bessra, que teve um tumor, que teve um câncer, e ela disse ter sido curada aí por Madre Teresa já em 2002. Ela diz que foi devido a um medalhão que continha a foto de Madre Teresa e que foi colocado sobre o tumor dela. Ela disse que quando o medalhão foi colocado sobre o seu tumor no abdômen, que um feixe de luz foi emanado e que assim ela foi curada. Já o marido de Mônica Bessra e parte da equipe médica que fez o tratamento dela disse que o que a curou foi o tratamento médico convencional. O Vaticano não encontrou nenhum obstáculo a partir desses estudos e em 2003 ela foi beatificada e ela era conhecida pelos católicos como bem-aventurada. No final de 2015, já com o Papa Francisco, ele reconheceu um segundo milagre vindo de Madre Teresa, que foi a cura de um jovem que continha diversos tumores cerebrais. A cura desse rapaz aconteceu em 2008 e isso chamou a atenção do Papa Francisco quando ele esteve no Brasil pela Jornada Mundial da Juventude em 2013. Em 4 de setembro de 2016, na Praça de São Pedro, na cidade de Vaticano, o Papa Francisco realizou a cerimônia de canonização de Santa Teresa de Calcutá. Agora, para a gente terminar, a gente falar um pouquinho sobre o seu legado e as suas representações. Madre Teresa foi homenageada de diversas formas. Ela teve universidades com seu nome, escolas, estradas, inclusive um aeroporto lá na pátria dela, na Albânia, que leva o seu nome. Existe inclusive uma universidade aqui para o sul da Índia, lá em Tamil Nadu, que se chama Universidade para Mulheres Madre Teresa. Desde 2013, a ONU, a Organização das Nações Unidas, considera o dia 5 de setembro, que foi o dia da morte de Madre Teresa, eles consideram como o Dia Mundial da Caridade. Além disso, Madre Teresa foi tema de filmes, documentários, séries televisivas, tanto que a enalteciam, como também que eu citei, que a criticavam. Madre Teresa, com certeza absoluta, foi um ícone da história da Índia e da história mundial, quando você fala aí de Igreja Católica, quando você fala de caridade, quando você fala de devoção e doação. Uma coisa é simplesmente inquestionável, que foi a sua doação, 100% da sua doação para a caridade, o que a gente certamente não consegue encontrar hoje em dia. Quero que você me fale aí nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou da história dela, o que você conhecia e o que você não conhecia deste ser humano que foi formidável. Vou pedir para você verificar sua inscrição no canal, deixar o seu like no vídeo. O vídeo de hoje foi bem legal, bem informativo aí para vocês. Vocês me pediram muito esse assunto. Deixar mais uma vez para você se lembrar desse link que eu deixei aí para você. Se você ainda não se inscreveu, não usa o meu código aí pro Kawaii, você se cadastra, você usa o meu código para se cadastrar, daí você gera um código para você e com o seu código você vai chamar outros amigos, que aí você consegue fazer uma graninha. Vou pedir para você mais uma vez participar e deixar nos comentários tudo que vocês acharam de hoje. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima.